Tudo bem com vocês? Vamos continuar a falar sobre o Guimarães Rosa e sobre a obra Campo Geral. Meu nome é Ana Catarina, sou professora de língua portuguesa. Já iniciamos a nossa trajetória de Campo Geral e nesta aula vamos conversar um pouquinho sobre o autor, sobre o estilo literário e sobre a linguagem. Já adiantando que a linguagem é uma marca característica da obra do Guimarães Rosa. Então, sobre ele, né? Já sabemos que ele nasceu em Codesburgo, aqui mesmo em Minas Gerais, no ano de 1908, e vai falecer no Rio de Janeiro, no ano de 1967. É interessante que a cidade de Codesburgo, se você for para o significado da palavra, esse cordes vem do latim, que é a palavra que indica coração, e Burgo é uma palavra que indica cidade. Então, Guimarães Rosa nasceu numa cidade cujo nome significa, ao pé da letra, a cidade do coração, né? Então, ele era filho de um pequeno comerciante estabelecido na zona pastoril centro-norte de Minas, aprendeu as primeiras letras na cidade natal, em Codesburgo, fez o curso secundário em Belo Horizonte, e desde cedo foi alguém que se destacou, com certeza, cursou medicina. Formado, ele exerceu a profissão por um curto período de tempo em cidades do interior mineiro, e durante esse período ele estudou sozinho alemão, russo, francês, inglês, húngaro, grego, latim e italiano. Apenas isso. Ingressou na carreira diplomática no Ministério do Exterior, serviu como cônsul adjunto em Hamburgo, foi secretário diplomático em Paris e, de volta ao Brasil, ascende como ministro em 1958, e um dos seus últimos encargos profissionais foi a chefia do Serviço de Demarcação de Fronteiras. Esse é o nosso Guimarães Rosa. Ele, da carreira de escritor, né? Em grande parte ele ficou ali afastado, não foi um nome que veio à tona e que brilhou de imediato, levou um certo tempo, inclusive porque ele tem um estilo muito peculiar, né? Basicamente, o reconhecimento dele como escritor é a partir de 1956, quando são publicadas as obras Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. É em Corpo de Baile que a gente tem a primeira publicação de Campo Geral, ok? Então, publicadas essas obras, o reconhecimento foi crescendo, e podemos chamar, né, que ele alcançou uma glória inenarrável dentro da literatura. Então, há traduções das obras dele para o francês, para o italiano, para o espanhol, para o inglês, para o alemão. Fora do Brasil, ele não deixa a desejar em nenhum aspecto a grandes escritores da literatura estrangeira, da literatura mundial. Ele faleceu de infarto aos 59 anos, e, curiosamente, 3 dias após ter tomado posse na Academia Brasileira de Letras, né? A vida é uma vida bem singular para uma pessoa muito singular também. Então, aqui é Guimarães por Guimarães, ok? Isso aqui é Guimarães dizendo quem é ele mesmo. Que nasci no ano de 1908, você já sabe. Você não deveria me pedir mais dados numéricos. Minha biografia, sobretudo minha biografia literária, não deveria ser crucificada em anos. As aventuras não têm princípio nem fim, e meus livros são aventuras. Para mim, são minha maior aventura. Escrevendo, descubro sempre um novo pedaço de infinito. Vivo no infinito. O momento não conta. Vou lhe revelar um segredo. Creio já ter vivido uma vez. Nesta vida, também fui brasileiro e me chamava João Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para essas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Dispensa qualquer explicação, né? Por curiosidade apenas, ele diz que vive no infinito. O romance Grande Sertão Veredas, ao invés de um ponto final, ele termina com o símbolo do infinito.
E, ironicamente, o nosso personagem aqui, o Miguelin, tem 8 anos, que nada mais é do que o símbolo do infinito na vertical. Então, isso diz muita coisa, né? Então, aqui está o João Guimarães Rosa, né? Essa criatura, essa pessoa, essa personalidade singular da literatura brasileira. Então, sobre a obra, né? Aqui é de um professor de literatura, né? Se não me falha a memória, da USP, é ele exatamente situando a obra Campo Geral. Esse professor, ele vai citar a fala do Guimarães nesse comentário que ele faz sobre a obra Campo Geral, ok? Então, por isso o trecho está entre aspas, porque seria a própria fala do Guimarães. Não gosto de falar de infância, é um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente, intervindo, estragando os prazeres. Recordando o tempo de criança, vejo por lá um excesso de adultos, todos eles, mesmo os mais queridos, ao modo de soldados e policiais do invasor, em pátria ocupada. Fui rancoroso e revolucionário permanente. Então, já era míope, e nem mesmo eu, ninguém sabia disso. Gostava de estudar sozinho e de brincar de geografia, mas tempo bom de verdade só começou com a conquista de algum isolamento, com a segurança de poder fechar-me num quarto e trancar a porta. Deitar no chão e imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagem, misturando, tá? As melhores coisas vistas e ouvidas. Então, vejam que há um ponto de semelhança aí entre o Miguelin e o próprio Guimarães, que se descobrem míopes muito tempo depois, né, sem saber que podiam ver o mundo de uma outra perspectiva, de uma outra forma, talvez, inclusive, achassem que a visão que eles tinham do espaço era aquela, por ser até então a única, e essa visão de que os adultos meio que atrapalham, né, incomodam, estragam, é uma visão que você também vai perceber dentro de Campo Geral, né? Os adultos, em geral, eles vêm exatamente incomodar um pouco essas crianças, incomodar essa criança que está lá no mundo dela, que quer ser criança e às vezes não consegue ser, né? Ou pela rigidez da figura paterna, ou sobre a rigidez moral dessa avó, né, que está ali presente, ou sobre essa candura de uma mãe que carrega uma mácula de pecado muito grande sobre os ombros, né? Então, isso é muito difícil para uma criança. Então, é como se os adultos que prejudicassem exatamente o olhar da própria criança para a própria infância. Então, como é que a obra se apresenta para nós? Contexto literário. Nós estamos aqui na terceira fase modernista. Essa terceira fase modernista, iniciada ali a título de didática apenas, 1945, né? Então, nesse período, nós vamos ter o final da Segunda Grande Guerra, o fim do nazismo, o início da Guerra Fria. São acontecimentos históricos que marcam, né, esse período. E, entre tantos eventos, né, houve essa geração, chamada Geração 45, né, que nasce em 1945, que é uma geração de escritores que tem um olhar diferenciado, né, para a literatura. Então, eles vão partir de temas psicológicos, de temas sociais, e o processo de criação é um processo de criação que realmente chama a atenção. É como se eles trouxessem, e no caso do Guimarães nem é como se trouxesse, ele traz mesmo. Trazer elementos da poesia para a prosa, trazer elementos poéticos para a narrativa. Tá? É uma experimentação grandiosa, ousada, e que vem, né, sob as mãos dessa geração de 45. Não é à toa que é exatamente nessa geração de 45 que alguns escritores, inclusive, querem trazer de volta a perspectiva do parnasianismo, que ocorre lá no final do século XIX,
contra o qual a primeira fase do modernismo brigou bastante, né? Que é a fase ali chamada heróica, que é uma fase protagonizada, sobretudo, pelo Oswald de Andrade. E aí esse movimento cultural dentro da literatura vai repercutir também nas artes plásticas, aí essa geração de 45, e dentro dessa geração nós temos escritores como João Cabral de Melo Neto, que escreveu Morte e Vida Severina, Clarice Lispector, que é um nome extremamente conhecido, João Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, Lígia Fagundes Telles, Ferreira Goulart, temos outros, tá? Esses são, de fato, os principais ícones desse período. A prosa da terceira fase modernista tem como foco o intimismo. Esse intimismo vai estar muito presente, por exemplo, na obra da Clarice Lispector, mas também na do Guimarães. Um caráter muito regionalista, isso está muito presente em Guimarães Rosa, e urbana. Já na poesia, vai buscar o rigor da métrica, vai voltar a trabalhar com a forma, tá? A métrica, a contagem de sílabas poéticas, o ritmo, a rima, e esses aspectos formais, eles vêm também para a prosa de Guimarães Rosa. Então, ele vai se destacar na prosa regionalista, trazendo para a literatura a linguagem oral do sertanejo, tá? E ele mistura essa linguagem oral com a linguagem erudita, com neologismos e com aspectos poéticos, só para iniciar, né? Então, em suma, né, os artistas dessa geração de 45 buscam criar uma expressão literária própria, muito original, muito única, muito singular, que fosse representativa, né, desse momento, desse contexto histórico-social daquela época. Então, eles vão buscar o rigor da forma, a liberdade criativa da linguagem, a fragmentação estética da palavra e a literatura engajada, sobretudo, né, com um pouquinho de fluxo de consciência. O que é fluxo de consciência? É quando parece que a narrativa ela não está acontecendo num espaço geograficamente definido, mas ela está acontecendo aqui, dentro da memória, dentro da consciência, dentro da própria elaboração da linguagem. Então, características dessa terceira fase modernista, né? Então, nós temos aí a permanência realista do testemunho humano, então, esse aspecto humano, quem é esse homem nessa vida, quem é esse homem com outros homens, quem é esse homem dentro de um espaço específico, dentro de momentos específicos, a atração pelo transreal, numa tentativa de justificar a condição humana por sua projeção no mundo místico da arte. O que é transreal? Vai transgredir a realidade, mas sem ser surrealista. Não é surreal, é transreal, né? Então, vai um pouco além da própria realidade. Por quê? Porque há uma poetização da linguagem, do espaço, né? Há um aprofundamento psicológico de personagens, então vai para além do real, mas sem ser necessariamente surreal. A redescoberta da linguagem como elemento de comunicação e como elemento que instaura o real. Então, vamos brincar com a linguagem, vamos dividir palavras, vamos repetir sons, né? Vamos brincar com o texto, vamos fazer com que o texto se comunique com outros textos, que é exatamente o que a gente chama de intertextualidade. Então, muita experimentação com a língua, ok? Então, isso deixa o romance, né? O romance sai daquele espaço de ser uma simples representação da realidade para ter um valor em si, tá? Então, aqui se usa a palavra romance, no caso do Guimarães, uma narrativa, uma novela. Então, as características específicas da prosa de Guimarães Rosa, né? Porque ela segue um caminho à parte, sem dúvida nenhuma. Então, em 1956, quando ele lança um livro, né, com 7 novelas, em 2 volumes chamados, os 2 volumes são chamados Corpo de Baile, as novelas eram independentes uma da outra, podendo ser lidas separadamente sem nenhum prejuízo. Na segunda edição, o autor juntou as 7 novelas em um único volume.
E depois, nas outras edições, ele resolveu dividir as novelas em 3 livros. Então, Campo Geral passou a ser um desses livros. Então, Campo Geral, digamos assim, nasceu dentro de um conjunto de novelas, né? Depois ela foi como se fosse o início que desse continuidade a outra novela, para finalmente ter uma autonomia e sair como uma novela única, autônoma, que é aqui o nosso caso, como a gente está estudando. Então, características dessa prosa, né? No processo criador e narrativo de Guimarães, predomina a oralidade. Então, predomina como é que essas pessoas do sertão mineiro, como é que elas falam? Quais são as palavras que elas utilizam? Que tipo de ordenação elas dão às frases? Então, isso vem para o livro dentro de uma riqueza muito grande. Então, a composição da história se concretiza lenta e coerentemente, como se nascesse de uma voz. Então, é como se essa linguagem não tivesse pressa, é como se essa narrativa não tivesse pressa, é como se cada parágrafo tivesse sido construído quase que à exaustão, e não houvesse pressa de passar para o parágrafo seguinte. Porque, embora a gente sinta que é uma narrativa, embora a gente sinta que ali existem acontecimentos, e um acontecimento, né, dá prosseguimento a outro, mas o ritmo não é o ritmo de uma narrativa comum, ok? Então, no processo da oralidade tônica da composição de campo geral, não propõe naturalisticamente a língua oral de determinada zona. Então, não é a língua oral da região X, a língua oral da região Y. É uma língua oral regional. É uma língua regional do homem que habita este mundo, ok? Não se verifica a simples transposição de uma maneira de falar do homem. Então, assim, não se pega aqui simplesmente a forma de falar do sertanejo e se reproduz. Não. É uma linguagem trabalhada que não reproduz exatamente o real, mas que vai sugerir simbolicamente a própria alma desse homem que vive naquela região. Tá? Então, esse processo, né, ele já, por si só, ele já funda uma nova língua literária. A gente pode dizer que Guimarães Rosa, ele funda uma nova língua literária. A presença de determinadas técnicas de criação, que seriam próprias do poema, ele traz para a prosa, ele traz para a narrativa. Então, existem trechos em que, inclusive, ele conta as sílabas poéticas. Esse trecho aqui, por exemplo, nós temos 12 sílabas, 4 e 12. Então, ele constrói a narrativa como se fosse um poema. É tanto que ele mesmo, Guimarães, ele se referia a esta obra, por exemplo, como um poema, ok? E só relembrando, né, as sílabas poéticas, elas não são contadas como as sílabas comuns. Em geral, quando você tem o final de uma palavra com vogal, o início de outra palavra com vogal, essas duas vogais, essa sílaba final com a sílaba inicial da outra é apenas uma sílaba, e você só conta até a sílaba tônica da última palavra. Então, se a última palavra for paroxítona, por exemplo, se a sílaba tônica for a penúltima, você só conta até ela, ok? A rima, ela volta, exemplo aqui, maribondo ferrou, Tomezinho que danou chorou e vovó Isidra levou. Então, a rima, como é um elemento da poesia que vem para a prosa também, e a criação de um ritmo poético. O que é um ritmo? Parece uma batida, né? Quando você bate no tambor, que você faz tam, 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 tam. Então, a partir da posição das sílabas tônicas, essa posição de sílabas tônicas, ela pode se repetir num período, aí ela se repete no segundo, ela se repete no terceiro, e aí se você fosse bater, se fosse um tambor e você fosse bater exatamente na sílaba tônica, você vai exatamente criar um ritmo para esse parágrafo, tá? Então, isso é muito característico do Guimarães Rosa. Todos esses efeitos aqui, eles são muito comuns na poesia, sobretudo em poesias, em épocas em que a poesia primou muito pela forma.
porque nós também temos períodos na literatura em que essa forma ela não vai se dar exatamente dessa maneira. Mas o Guimarães, sem dúvida nenhuma, ele traz esse aspecto da forma da poesia para a prosa, enriquece a prova e cria um estilo único e muito peculiar. Então, nós temos aqui a reinvenção da linguagem, né? Então, nós temos os neologismos. O que são neologismos? Neo, novo, tá? Então, palavra nova é uma palavra que eu crio, e a partir do momento que eu crio, ela passa a existir na língua. Mas insofria, aqui a gente está colocando neologismos que são formados por prefixação, ou seja, eu vou inserir um prefixo. Daí corria boquinha aberta, revinha, prefixação, com cor, considerando aí cor, com, cor, né, com como prefixo, de chover, que inclusive está chovendo lá fora, por isso eu aproximei aqui para fechar um pouquinho a janela, deslembra, do prefixo des, com sabe, prefixo com. Então, essas palavras são criadas, e no momento que essas palavras são criadas e que adentram aquele contexto, elas ilustram e enriquecem demais o significado daquela mensagem. Aqui nós já temos neologismos por sufixação, que já é acréscimo de sufixos, né? Vacama, do sufixo ame, misturado a vaca. Barulhim, que isso é muito típico, né, do mineiro, barulhim. Amarelau, ensinazinho, inclusive aqui, subvertendo regras gramaticais. Você me ensinazinho a dançar, Chica? Né? Os verbos, eles não têm diminutivo. Em Guimarães Rosa passa a ter. Aqui o diminutivo, primeirozinho, aguinha, usozinho. Aqui nós vamos ver o adjetivo poetizado, a reduplicação, quando você reduplica, quando você repete no sentido de ênfase, onomatopeias, o Guimarães usa muito onomatopeias, que é a reprodução do som de algo, e o adjetivo poetizado é um adjetivo que você já conhece, claro, raspada, são adjetivos que você já conhece, mas dentro do contexto e naquela frase, eles ganham um significado completamente poético. Então, mais falava com uma curta brabeza diferente, palavras raspadas. Não é comum você encontrar o adjetivo raspada junto da palavra palavras. Então, mesmo que ele use um adjetivo aparentemente comum, usual, ele dá uma ascensão a esse adjetivo. Então, corajosozinho destemido, né? O corajoso já é o destemido, então aí você tem uma espécie de reduplicação para enfatizar. Nada não, que as duas já vão, né, ter esse viés de negação. Viu, como se fosse o barulho do vento. Nhonhonhonim, também, o barulho de algo, reprodução do barulho de algo, a onomatopeia. Aqui o processo de composição, que a gente chama de palavra puxa-puxa, é uma palavra puxando outra, por exemplo, menino, neno, né? Nunuelo, né? Só sozinhos, e também a aliteração. A aliteração é a repetição de um som consonantal. Em só sozinhos, nós temos a aliteração também do s. Olerê, lerê, lerá, morena, lelelelelele, né? No mil de um minuto, o som m, então isso também é muito característico. Revolução de sintaxe, assim, a ordem das palavras, a ordenação das frases, ela vem para um modelo completamente diferente, né? Pluralização inusual. Então, mas os sanhaços prosseguiam de cantar. O verbo prosseguir, ele não é usualmente utilizado, né, com a preposição de. Em Guimarães Rosa, é. Mãe Tina não se importava com nenhuns. Né? Nenhum não é uma palavra que dentro da sintaxe da língua portuguesa ganhe plural. Aqui ganha. Então, é uma subversão com licença poética, ok? E aí vamos aos exercícios.
Identifica as afirmações verdadeiras ou falsas sobre campo geral. O foco narrativo está centrado na primeira pessoa, na fala inconfundível de Miguelin, expressando a sua visão intensamente lírica da realidade. Nós já sabemos que a narrativa não está em primeira pessoa. Ela está em terceira, mas tomada, organizada, sob o olhar de Miguelin. O distanciamento entre o narrador e a personagem propicia a objetividade da narrativa. Se existe algo que não existe nessa narrativa, e muito menos na narrativa de Guimarães Rosa, é objetividade. É uma obra extremamente subjetiva. Miguelin pode ser analisado simultaneamente em 3 planos. Como personagem esférica. Bom, o que é uma personagem esférica? É uma personagem que muda. Ao longo da história, ela vai mudar. Então, se ela era, por exemplo, triste, ela pode mudar isso aí para outro tipo de humor. E se a gente sabe que Miguelin vai amadurecer, esse próprio conhecimento e essa própria informação, por si só, já transforma Miguelin numa personagem esférica. Porque ninguém amadurece sem um processo de mudança, tá? E esférica é exatamente aquela personagem que passa por um processo de mudança. Indivíduo único dotado de uma vida interior e exterior complexa e contraditória, como criança sertaneja, pobre, inserida numa sociedade rústica e primitiva, e ainda como criança primordial, arquetípica, captada na difícil travessia do mundo mítico da primeira infância para o mundo lógico e real dos adultos. Esse, inclusive, é o processo de transformação sofrido por ele. As 3 maiores afeições de Miguelin são a mãe Nhanina, o irmão Dito e a cadelinha Pingo de Ouro. As qualidades mais evidentes em Miguelin são sua sensibilidade e capacidade de amor, sua vontade de saber, sua curiosidade sobre tudo que o cerca e sua imaginação. Então, nós temos as 2 primeiras são falsas e as 3 últimas são verdadeiras. Identifique pelas referências as personagens de campo geral. Então, aqui tem uma característica e pela característica você identifica essa personagem. É a tia-avó materna de Miguelin. Representa a consciência moral da família. Lembra daquela avó? Daqui a pouco coloca o nome dela aí. Mulher seca, religiosa, impõe-se com firmeza nos conflitos familiares. Tio paterno, padrinho de crisma de Miguelin, é o adulto amigo que se liga carinhosamente ao sobrinho. Estão percebendo quem é? Ensinou o papagaio a dizer, Miguelin, me dá um beijinho, mas não conseguiu que o papaco Paco dissesse o nome de Dito. Então, nós temos, na letra A, é a avó Isidra, na letra B e na letra D é Rosa, que é a pessoa que trabalha na casa, lá no sítio, né? E o tio Terês, que é aquele tio, né, com quem o pai de Miguelin tem uma rixa, porque, né, ele ficou com a mãe de Miguelin. Lavrador, que com o afastamento de tio Terês foi ajudar em Obero nos trabalhos agrícolas, morreu assassinado. Lembram quem é? Negra velha dos tempos da escravidão, tomava cachaça quando podia, falava bobagens. Curandeiro, pai de Patori, acaba enlouquecendo com a morte do filho. Irmão mais velho de Miguelin, morava com Osmundo Cecim, tio materno. Melancólica, insatisfeita, frágil, busca com tio Terês e Luiz Altino as vivências romanescas que seu marido não lhe consegue dar. Então, o primeiro, o lavrador que morre assassinado é Luiz Altino, morre assassinado exatamente pelo pai de Miguelin, porque ele teria tido um caso com a mãe de Miguelin também. Essa negra velha, né, que toma cachaça, é Mantina. O curandeiro, pai de Patori, é o seu Delgrácias. O irmão mais velho de Miguelin é o Liovaldo, que é aquele que tem índole ruim, né, que vai bater no amiguinho lá, e junto com os 2 patos, e Miguelin vai intervir e acaba apanhando. E a mãe de Miguelin é quem é identificada aí na letra I, que é Nhanina. Mesmo que você não saiba quem são esses personagens, o objetivo desse exercício nem é que você saiba de cor quem são os personagens, mas que você aprenda exatamente a partir do exercício quem é quem, né, no geral da obra.
Cadelinha predileta de Miguelinha, apelidada de Cuca pelo menino, foi dada a alguns tropeiros de passagem pelo Mutum. Irmã mais velha, era bonita, tinha os cabelos loiros e compridos, sisuda. Disse isto, né? Quem foi a pessoa que disse isso? Olha, pois agora que eu sei, Miguelinho, tudo quanto há, antes de se fazer, às vezes é mal feito. Mas depois que está feito e a gente fez, aí tudo é bem feito. Então, nós temos, né, a cadelinha predileta de Miguelinha, Pingo de Ouro, a irmã mais velha é Adrelina, né, e é com ela que Miguelinho, na sua ingenuidade infantil, diz que quer se casar um dia, e quem diz, né, isso daí é Dito, né, lembrando que Dito é aquele irmão que é referência para Miguelinho, é o irmão que ele mais ama, é o irmão com quem ele tem uma afinidade muito grande, é o irmão que passa um conhecimento de mundo para ele, mas passa esse conhecimento de mundo e essa sabedoria, obviamente, dentro daquele contexto do sertão, né? Ele não é nenhum filósofo, ele não cursou faculdade, né? E é, inclusive, mais novo do que o próprio Miguelinho, mas ele tem aquela sabedoria da percepção, da observação, né? Do próprio mutum, da própria vida. Então, com as palavras dele, ele diz grandes verdades para esse irmão. Aqui, por exemplo, é tudo quanto há, antes de se fazer, às vezes é mal feito. Mas depois que está feito e a gente fez, aí tudo é bem feito. Né? Que pode parecer uma coisa óbvia, né? Que quando você repete, faz novamente e faz bem feito, aí fica bem feito. Mas tem um ensinamento de vida, né? Que para a convivência entre irmãos e para uma criança é um conhecimento extremamente significativo, já que essa figura paterna não é uma figura de ensinamento para Miguelinho. Quem acaba sendo essa figura de ensinamento é Dito. E venhamos e convenhamos, né? O nome dele é Expedito, ele é conhecido como Dito. Dito é aquilo que se diz, é aquilo que se fala, né? É aquilo que tem relevância. A mesma relevância que ele, como irmão, tem para Miguelinho, ok? Então, espero que estejam aprendendo cada vez mais sobre essa obra singular da literatura brasileira. Próxima aula vamos continuar com mais trechos, com mais informações desse cara único chamado João Guimarães Rosa. Até a próxima.